Você já imaginou conseguir ler um livro em apenas 2 dias? Será que isso é possível? Sim, isso é totalmente possível e nesse vídeo eu vou te dar estratégias práticas para você conseguir fazer isso. Então, fica comigo até o final. Primeiramente, eu quero dizer que não existe o segredo mágico para você conseguir ler muito. O segredo, que não é bem um segredo, consiste em organização, foco e disciplina. Todo mundo sabe que esses ingredientes são essenciais para atingir qualquer objetivo na vida, mas mesmo sabendo disso, algumas pessoas não colocam esses ingredientes em prática e por isso elas ficam desanimadas por não ter obtido nenhum resultado. Outras pessoas, porém, têm dificuldade de organização. Por conta disso, elas não encontram nenhum espaço na agenda para conseguir ler bastante. A verdade é que todo mundo tem 24 horas por dia. Além disso, a maioria trabalha e tem outras responsabilidades na vida. No entanto, nada disso deveria ser um obstáculo à leitura. Ora, se nós arrumamos tempo para se divertir, para assistir um filme e para ficar navegando à toa nas redes sociais, por que temos tanta dificuldade em arrumar tempo para a leitura? A resposta é simples, porque a leitura não é uma prioridade em nossa vida. Então, eu quero te incentivar a se comprometer com o hábito da leitura. O crescimento não acontece de mão beijada. É necessário ter um objetivo e percorrer o caminho certo até atingir esse objetivo. Portanto, se você colocar em prática as estratégias que eu vou te mostrar aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir ler muito em pouco tempo. E melhor ainda, você vai conseguir ler um livro em apenas 2 dias. Dito isso, vamos então para a nossa estratégia de leitura. O primeiro passo é a escolha do livro. Não escolha qualquer assunto. Dê preferência a assuntos que você gosta, senão você pode perder o interesse logo no início da leitura. É claro que se você tiver que fazer uma leitura obrigatória da faculdade, por exemplo, então você não vai ter essa liberdade de escolher o assunto que você quiser. Mas não tem problema nenhum, porque essa estratégia que eu vou ensinar funciona para qualquer tipo de situação, seja para leitura obrigatória ou não. Depois que você escolher o livro, o segundo passo é contar a quantidade de páginas que o livro tem. Evidentemente, você não vai contar a primeira página, que tem ali as informações da editora, do tradutor, do editor, e também não vai contar o sumário, nem a bibliografia no final do livro. O resto você vai contar tudo, prefácio, introdução e apêndice, se o livro tiver apêndices. Como que você vai fazer essa contagem? É claro que você não vai contar página por página do livro, do início ao fim. Você vai contar apenas as páginas iniciais, contendo as informações da editora, depois vai contar o sumário e a bibliografia no final do livro, se tiver. Somando tudo isso, vai dar aproximadamente 10 páginas. Em seguida, você vai fazer um cálculo simples. Você vai pegar o total de páginas do livro e vai subtrair por 10, que é a quantidade de páginas que tem aquelas informações que eu mencionei. Por exemplo, aqui eu tenho um livro de 216 páginas. Se você for lá para a última página do livro, você vai ter o número total colocado ali. Depois, você vai somar as páginas iniciais do livro, contendo as informações da editora, do tradutor, do editor e assim por diante. Você vai somar também o sumário e, por último, você vai somar as informações no final da obra, nesse caso aqui, os índices de referências. Tudo isso vai ser somado e não vai fazer parte da leitura. Eu fiz o cálculo aqui e o resultado foi o seguinte: o livro tem 216 páginas e 19 páginas são informações que não farão parte da leitura. Então, 216 páginas menos 19 é igual a 197 páginas. Esse é o total de páginas que eu devo ler em 2 dias. Para facilitar a explicação, vamos arredondar o livro para 200 páginas. Lembrando que essa estratégia pode ser aplicada para qualquer tamanho de livro. Depois que você contar a quantidade de páginas, o terceiro passo é calcular o seu tempo de leitura em cada página. Para isso, você vai escolher qualquer página do livro que tenha texto na página inteira. Você não pode escolher uma página que tenha título, subtítulo, tabela, desenho ou gráfico. A página tem que ter somente palavras, texto puro. Feito isso, você vai ligar o cronômetro e vai ler uma página em voz alta. Isso tem que ser feito em voz alta, porque quando você lê em voz alta, você demora alguns segundos a mais.
E esses poucos segundos a mais serão aproveitados quando você ficar cansado durante a leitura e diminuir a velocidade por conta disso. Cada pessoa tem uma velocidade diferente de leitura. Quem tem o hábito de ler costuma ler mais rápido, mas quem não tem o hábito de leitura, é natural que essa pessoa leia mais devagar. Então, suponhamos que você vai gastar 2 minutos para ler uma página. Lembrando que 2 minutos é bastante tempo para ler uma página só. Mas esse é um tempo ótimo para você ler com calma e grifar alguma parte do texto. E aqui você vai fazer mais um cálculo simples. Se você vai gastar 2 minutos por página, e se o livro tem 200 páginas, isso quer dizer que você vai levar 400 minutos para ler o livro inteiro. Isso equivale a 6 horas e 40 minutos. Lembrando que esse é o tempo estimado para um livro de 200 páginas e para um leitor que demora 2 minutos em cada página. Se você escolher um livro menor e se você for um leitor mais rápido, então você vai levar menos tempo para ler. Aqui vem o próximo ponto importantíssimo. Antes de você começar a jornada de leitura, o quarto passo é ler em silêncio. Note que eu disse que você deve ler em silêncio e não em voz baixa. A leitura deve ser feita com os olhos e com a mente, e não com a voz. A nossa voz foi feita para comunicação e não para leitura. No terceiro passo, eu disse que você deve ler em voz alta, mas apenas para calcular o seu tempo de leitura em cada página, só isso. A leitura propriamente dita deve ser feita em silêncio. Isso porque quando você lê em silêncio, você cansa menos mentalmente e você consegue ler um pouquinho mais rápido. Então lembre-se, leitura silenciosa sempre. Diante disso, alguns podem ficar com dúvidas dizendo: eu vou levar 6 horas e 40 minutos para ler um livro em 2 dias? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou ter que ficar o dia inteiro com o livro aberto sem fazer mais nada? É exatamente nesse ponto que entra a principal estratégia para você atingir esse objetivo. Por isso, o quinto passo é distribuir o tempo total em pequenas frações de minutos. Perceba, para você ler um livro de 200 páginas em 2 dias, você vai levar 6 horas e 40 minutos. Se você dividir esse tempo em 2 dias, então você vai gastar 3 horas e 20 minutos no primeiro dia e 3 horas e 20 minutos no segundo dia. Para você atingir essa meta diária, não é necessário ler tudo de uma vez só. Se você ler tudo de uma vez só, você vai ficar muito cansado mentalmente e vai perder uma boa porcentagem daquilo que foi lido. Por isso, eu recomendo que você divida essas 3 horas e 20 minutos por dia em pequenas frações de minutos. Leia 1 hora e 20 minutos de manhã, porque a sua energia está abastecida, 1 hora de tarde e 1 hora de noite. Depois de distribuir o tempo dessa forma em 3 períodos, você vai fracionar um pouco mais. Por exemplo, no período da manhã, ao invés de você ler durante 1 hora e 20 minutos diretão, eu recomendo que você leia durante 30 minutos e faça uma pausa de 5 a 10 minutos para descansar. Você pode preparar um café, tomar uma água, assistir um vídeo no YouTube ou fazer qualquer outra coisa. Depois do intervalo, você repete o processo até atingir a meta do período da manhã. E o mesmo deve ser feito no período da tarde e da noite. No final do dia, você vai ficar admirado por ter conseguido ler durante 3 horas e 20 minutos. A sensação de vitória é simplesmente fantástica. Agora, mesmo com essa estratégia em mãos, algumas pessoas podem dizer o seguinte: mas Fabrício, eu trabalho o dia inteiro e além disso eu tenho só 2 horas de almoço. Como que eu vou separar 3 horas e 20 minutos do meu dia para ler? A recomendação que eu dou é simples. Faça isso no fim de semana, no sábado e domingo. A maioria das pessoas trabalha somente de segunda a sexta. Por isso, é perfeitamente possível aplicar essa estratégia no fim de semana. No entanto, muitas pessoas trabalham no sábado também, mas geralmente apenas meio período. Se você faz parte desse grupo, eu recomendo que você leia no sábado de tarde e de noite, aumentando o tempo de leitura. Dessa forma, você pode ler 1 hora e 40 minutos de tarde e 1 hora e 40 minutos de noite. Já que é uma quantidade maior de tempo, para não sobrecarregar tanto, você pode dividir esse tempo em mais frações de minutos e também pode aumentar o tempo de intervalo. Agora, reflita comigo a longo prazo. Se você aplicar essa estratégia toda semana, no final de cada mês você vai ter lido 4 livros, ou ainda 5 livros se o mês tiver 5 semanas. No período de 1 ano, você vai ter lido 52 livros. E se você for uma pessoa disciplinada e determinada, em apenas 10 anos você vai ter lido mais de 500 livros. Imagina só o tanto de conhecimento que você pode obter com a leitura de 500 livros.
Em termos de conhecimento, isso vai te colocar à frente da maioria esmagadora das pessoas. Isso porque a maioria dos brasileiros lê aproximadamente 2,5 livros por ano. Isso é uma vergonha para um país como o nosso, porque em nosso país não falta literatura e nem acesso ao conhecimento. Portanto, para resumir tudo o que foi falado, para você ler um livro em apenas 2 dias, basta colocar em prática os seguintes passos. Escolha o assunto que você quer ler. Conte a quantidade de páginas que o livro tem. Calcule o seu tempo de leitura em cada página, leia em silêncio e distribua o tempo total em pequenas frações de minutos. E eu termino esse vídeo com as palavras de Charles Spurgeon, que disse o seguinte: meus livros são minhas ferramentas, também servem como meus conselheiros, minha consolação e meu conforto.